Boa tarde. Eu vou me apresentar toda a equipe que está aqui. Na verdade, nós somos da disciplina de pediatria, então eu sou a professora Silvana, nutróloga pediatra. Nós temos então um residente, que é o Tiago, aqui conosco, e estão chegando e temos os internos conversando com a professora Adriana e a professora responsável pela Suzana, na verdade a Catarina. Eles solicitaram para que nós falássemos um pouquinho de alimentação, principalmente a questão da alimentação, os 10 passos, o regional. Então, como nós dividimos? Hoje, nós vamos falar aspectos da alimentação regional, sendo que esta apresentação foi uma apresentação que ano passado nós fizemos com as residentes Daniele e Graciane. Essa apresentação também está disponível a todos os municípios e nós hoje vamos falar sobre a alimentação regional e, dependendo da agenda, semana que vem, os 10 passos da alimentação saudável com o Tiago, ok? Mas a intenção nossa, gente, é sempre compartilhar o conhecimento e vocês fiquem à vontade para questionar, entrar no chat, fazer perguntas, ok? Nós temos aqui várias pessoas pensantes e o que a gente puder contribuir nesse contexto, com certeza nós o faremos, ok? Bom, então, só revendo um pouquinho em relação à alimentação, lembrando que, infelizmente, a nossa ingestão, né, de um modo geral, de frutas e verduras é extremamente baixo. O consumo desses alimentos. E na nossa região, onde nós temos uma riqueza de produtos, nós, infelizmente, também temos, várias pesquisas têm mostrado, ainda um consumo baixo em relação até a outros locais que não têm essa oferta tão generosa. Então, isso é um problema? Sim. Hoje, mais do que nunca, se fala numa doença chamada fome oculta. O que significa isso? Apesar de você consumir alimentos que sejam extremamente calóricos, como, por exemplo, alimentos onde eu tenho um teor de gordura, açúcar alto, muitas vezes esses alimentos eles têm um teor, principalmente de vitaminas, minerais, extremamente baixo. Então, isso contribui de forma considerável para o aumento na morbimortalidade. Então, é muito frequente a gente encontrar, por exemplo, pacientes obesos com anemia. Isso é um tipo de deficiência, né? E que está dentro da questão da fome oculta. Então, a deficiência realmente do consumo de alguns minerais, vitaminas, cuja fonte são as frutas e verduras, realmente contribuem então para as doenças, aumento nas doenças crônico não transmissíveis, aumento na morbimortalidade. E das doenças, é claro que classicamente a desnutrição do tipo marasmo, que é aquela da criança bem magrinha, é um tema que nós vamos abordar com certeza, a desnutrição, assim como a obesidade, é bem característico. Você olha para uma criança magrinha, esquelética, você já consegue fazer o diagnóstico, né? No entanto, infelizmente, a nossa desnutrição que predomina na nossa região é aquela desnutrição que é oriunda não pela escassez do alimento, mas sim pelo alimento consumido de forma inadequada. Então, crianças pequenas que deveriam estar recebendo aleitamento materno, que deveriam estar recebendo alimentação complementar de forma adequada, muitas vezes estão consumindo mingau com baixa concentração de minerais, vitaminas e nutrientes de forma adequada. Um outro problema que realmente nos preocupa na região amazônica é o aumento da obesidade na nossa região. Então, os dois extremos, tanto a desnutrição quanto a obesidade, são fatores preocupantes, principalmente quando a gente possui riqueza nos alimentos regionais. Então, no final da apresentação,
vai estar exposto o linkzinho que vocês entrando na página do Ministério da Saúde. Existe uma publicação que vale a pena cada município ter esse material, que são, na verdade, de várias regiões, mas especificamente as nossas, da região norte. Essa pesquisa foi realizada pelo grupo do INPA, do Instituto de Pesquisa da Amazônia, e é um material extremamente rico para a gente usar no dia a dia dos nossos encontros, nas visitas domiciliares. Então, só para a gente ter uma ideia aqui de alguns exemplos. Cubil é um alimento nosso, que é o famoso tomate regional, né? Então, quando a gente vai observar a composição, ele é um alimento extremamente calórico, ou seja, rico em caloria, apresenta fibra, uma concentração de cálcio, fósforo, excelente. Então, esse alimento, ele é um alimento que muitas vezes os adultos utilizam nos seus preparos, mas por ser um alimento com mais fibra e mais calorias, muitas vezes esses familiares, né, os cuidadores, eles têm receio em dar para as crianças. Então, colocar esse alimento, dá para fazer na forma de suco, dá para fazer na forma de, como se fosse um tempero, um tomate propriamente dito. Esse é um dos exemplos de um omelete de cubil que está presente neste material que eu estou sugerindo a que todos vocês tenham acesso, ok? A gente pode também, aqui enquanto Polo de Telesaúde, disponibilizar para vocês depois. Basta vocês solicitarem, ok? Então, vejam, esse é um produto que não justifica a gente evitar dar para nossas crianças. Eu posso colocar na sopa ou na papa principal, um bebê de 10 meses, o cubil cortado? Claro, sim, 100%. Posso fazer um suco? Pode. Então, são produtos que muitas vezes nós temos. Outro exemplo aqui é o camu-camu. Camu-camu, ele é um alimento nosso regional, cujo teor de vitamina C é extremamente alto. Observem, é quase 2 gramas de vitamina C. Um fruto, eu não estou falando nem de vários frutos, apenas uma bolinha dessa, um fruto deste, apresenta 2 gramas de vitamina C. E, para vocês terem uma ideia, algumas vezes a gente encontra crianças cujo consumo de produtos com vitamina C, né, fontes de vitamina C, é extremamente baixo. E algumas crianças, há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade, infelizmente, de atender uma criança que ela tinha os sinais clássicos da deficiência de vitamina C, que é o escorbuto, né? Então, quando eu perguntei para a mãe dessas crianças, dessa criança em especial, se ela conhecia esse fruto, camu-camu, ela responde para a gente, na verdade, a equipe de saúde, que ela conhecia, que fazia lama no quintal dela. No entanto, ela usava como isca de peixe, né? Então, o que está faltando, e por isso esse momento ele é muito importante, esse momento que a gente troca essas informações, é estimular o conhecimento dos nossos produtos e começar a utilizá-los no preparo das alimentações de nossas crianças. Então, fazer um suco de camu-camu, na verdade, e oferecer para uma criança pequena, nos ajuda nessa fonte, principalmente da vitamina C, ok? Aqui é um suquinho de suco de camu-camu. Hoje, para vocês terem uma ideia, existem várias receitas com um preparo, é claro, que a gente evita o máximo possível, crianças menores de 1 ano, açúcares, ok? E ela é uma fruta cítrica, então, dentro do possível, o ideal é você evitar na forma de suco propriamente dito puro. Você pode até misturar, por exemplo, colocar mamão com camu-camu, que aí você diminui um pouco a acidez, ok? Não só o açúcar,
tá? Mas nas crianças maiores, ou mesmo adultos, adolescentes, o camu-camu você pode usar como geleia até, tá? Esse é um estudo e eu tive a oportunidade de degustar geleia no INPA, no Instituto de Pesquisa da Amazônia, a professora Dione, a professora Lúcia Iyama, e é uma delícia. Então, assim, na verdade, a gente precisa otimizar a utilização dos nossos recursos e nossos produtos. Outro alimento bem conhecido é o jambo, né? Jambo, às vezes, faz lama em alguns quintais. E observem a quantidade de vitamina do complexo B, né? De vitamina C também é uma quantidade boa, de 3,8. Além de ser um fruto que você pode usar em vários preparos para a criança. Mas muitas vezes crianças menores de 1 ano, os pais, os cuidadores têm receio em dar esse alimento, né? Aqui um exemplo que está no livro, né, do Ministério da Saúde, elaborado pela equipe do INPA, é um preparo para um molho aqui do jambo, né? Junto com como se fosse, na verdade, um vinagrete, um molho para salada, que coloca cheiro verde, azeite, fica uma delícia, bem exótico, mas bem saboroso. Outro alimento conhecidíssimo é a pupunha. E a pupunha, claramente, além do seu teor de fibra excelente, né, nós temos uma concentração de retinol de 1.500 miligramas. Quer dizer, hoje, cada vez mais, não se admite a presença de lesões graves por deficiência de vitamina A, como, por exemplo, a cegueira, né? Principalmente na nossa região, onde nós temos frutos riquíssimos em fontes não só de retinol, mas de beta-caroteno também. O que falta? Falta a criança consumir. Falta estimular esse consumo, sair um pouco daquela visão de que essa pupunha é gordurosa, é remosa, né? Vejam, se nós fôssemos comparar hoje esta composição aqui, ó, de pupunha com a composição de um pacote de macarrão instantâneo, vocês iriam se assustar com o tanto de gordura que tem no macarrão instantâneo. Então, vejam, e ao mesmo tempo os pais não têm esse receio em dar o macarrão instantâneo para um bebê de 10 meses. Mas tem todo um receio e um cuidado em oferecer a pupunha para uma criança de 10 meses. Então, essa inversão a gente precisa, enquanto profissional de saúde, todos nós, estarmos juntos para reverter isso. Porque, na verdade, nós temos o produto. O que falta é o conhecimento e a sua utilização. Aqui é um outro exemplo de receita, que é o arroz com pupunha, né? Excelente também, riquíssimo em beta-caroteno e em retinol. Outro exemplo que está presente também no outro manual do Ministério da Saúde é o peixe com alfavaca, e papa de batata com pupunha. Por que eu não posso cozinhar uma pupunha, amassar junto com uma batatinha, enfim, com o próprio leite materno nas crianças menores, né, que estão em leite materno, a mãe ordenha, não precisa ser muito, ela pode tirar 20 ml que sejam, cozinha-se a pupunha bem cozidinha, amassa junto com leite materno, vira um purezinho. Então isso para crianças de 7 meses é excelente, né? Então falta a gente realmente utilizar. Outros produtos, como o inhame, também são produtos riquíssimos, principalmente em fibra, né? Fósforo, cálcio. Pode falar, meninas, vocês podem participar, viu? Gente, eu estou falando, mas se tiver dúvida, vocês podem ir interrompendo e aqui também, tá? Ó, aqui é um exemplo de um pão de cará. Por exemplo, esse exemplo é um exemplo bem interessante para aquela criança escolar, aquela criança que vai para a escola e sempre come pão de trigo, né? Por que não fazer um pão de cará,
até de batata doce, fica uma delícia. E aí, preparar esse pão, né, para a lancheira da criança, né? Então, utilizar os produtos regionais. Outro exemplo da utilização do cará é esse exemplo onde, junto com a carne, você coloca o cará substituindo. Vejam, uma coisa muito importante. Eu não tenho aqui cará, batata inglesa, macaxeira, não. É um ou outro, ok? Então, uma outra coisa que acontece com muita frequência no preparo da papa principal da criança inicialmente o descuido nessa associação de muitos produtos do mesmo grupo. Então, é muito frequente colocar macarrão, batata, cará, inhame, tudo junto, né? E eles todos são do mesmo grupo. Então, percebam que aqui você coloca grupos que são significativos, né, importantes e que se complementam, tá bom? Então, você tem a fonte de proteína, a fonte de carboidrato, no caso aqui o cará, você tem a cenoura, o grão, tá bom? E o verdinho aqui com a chicória. Okay? Então, essa composição ela é muito importante estar atento, principalmente quando a gente pensa em obesidade. Imaginem se eu tivesse aqui o acréscimo do macarrão, mais outros alimentos nesse contexto. Fica aquela papa grossa, né, com muito carboidrato. E aí isso daí tem uma repercussão no futuro. Outro alimento histórico, na verdade, é a mandioca. Né? Então, a mandioca em números, até mandioca cozida, macaxeira cozida de manhã com um cafezinho, quem já não tomou? Né? E por que a gente não pode dar isso para as nossas crianças? Então, quebrando os tabus propriamente dito, a gente precisa começar a inserir. É melhor dar uma macaxeira cozida para uma criança do que uma bolacha recheada, ok? Então, isso é fundamental a gente começar a trabalhar com as famílias nas visitas domiciliares. Aqui é um exemplo de pão de macaxeira, é outro exemplo que a gente estava conversando na forma de pães para crianças escolares. Aqui é a macaxeira ou a mandioca inserida no preparo da papa principal. Né? Observem mais uma vez a distribuição dos grupos. Eu tenho a proteína, não mais o cará, agora no lugar do cará entra a mandioca, o maxixe, aí vem cebola, o cheiro verde, ok? Dos verdes, tem um produto nosso que é muito interessante, exótico, que é o jambu. O jambu realmente é um alimento que está presente nas composições, principalmente quem gosta, né, do tacacá e de outros alimentos, é bem saboroso. É claro que as crianças muito pequenas, em função da propriedade que ele apresenta de dar uma dormência, a gente evita um pouco nas crianças pequenas. Mas nas crianças maiores, um arroz com jambu, né, num preparo, é fantástico. E se a gente observem que ele tem retinol, observem a concentração de cálcio dele, né? Então, são produtos que vão somando esses micronutrientes na hora do preparo e a criança tendo acesso a produtos de alto valor, não só calóricos, mas também em termos de qualidade de micronutrientes. Outro alimento é o maxixe do reino. Esse é mais difícil de encontrar em alguns municípios. E assim, é como se fosse um maxixe mesmo, tá? Porque tem um termo que eles usam que é maxixe do reino. Eu particularmente gosto do nosso maxixe daqui regional mesmo, né? E você pode fazer como se fosse uma saladinha, pode colocar num cozido, tá bom? Da criança. Outro é o quiabo. É outro alimento que também muitas vezes se evita dar para as crianças e, no entanto, é um alimento importante e que vale a pena inserir. Aqui, por exemplo, é um quiabo recheado ou refogado. Mas você pode colocar num cozidinho, fazer com picadinho, o quiabo,
tá certo? Outro alimento é o cheiro verde. Esse, então, gente, é um dos... Na verdade, ele funciona como tempero. E até este tempero, muitas vezes, a gente encontra nas nossas rodas de conversa com a comunidade resistência para colocar nas papas das crianças. E é um produto riquíssimo, como ele é verde, você tem principalmente os minerais, o próprio cálcio, você tem uma concentração também de cromo, zinco. Então, colocar esse tempero na sopa, no feijão da criança, ou até o que é indicado também, no caldinho de peixe da criança, né? no peixe nosso cozido com cheiro verde, por que não para uma criança de 10 meses, de 8 meses? Muitas vezes a gente encontra resistência neste produto, que é um produto super simples e encontra-se com muita frequência nos quintais até, né? Então, realmente, utilizá-lo no preparo da comida da criança, ok? Outro é a chicória, que é chamada chicória do Pará, mas é uma chicória, na verdade, nós temos aqui na região amazônica, aqui se vocês, é porque está muito branco, mas tem chicória do Amazonas, e chama a atenção que, ó, eu tenho, além de energia, eu tenho proteína nessa composição aqui, nessa folhinha, tá bom? Tenho vitamina C, além disso, tem 1 miligrama de cálcio. Observem, se a gente faz uma composição de um alimento, onde eu coloco o cheiro verde, a pupunha, um exemplo, né? Um arroz, que vá o cheiro verde, a pupunha e mais a chicória, observem que eu vou somando os produtos, né? Então, você vai enriquecendo aquele alimento para aquela criança com este olhar aqui, principalmente dos minerais. Coentro é outro... O coentro é outro também, na verdade, é um tempero também importante e que também muitas vezes é negligenciado, ou seja, não se administra para crianças pequenas. E nós devemos colocar nos preparos. Observem a quantidade de cálcio do coentro. Então, para cada 100 gramas da folhinha, você tem 80 miligramas de cálcio. Então, vale a pena inserir esses nutrientes, ó, na caldeirada de peixe, por exemplo, da nossa criança, tá bom? Todas são receitas que vocês encontrarão tanto neste material, quanto neste material. Os dois materiais estão disponíveis para download, para baixar, na página do Ministério da Saúde, da Coordenação de Políticas de Alimentação e Nutrição. Ano passado, nós enviamos para os municípios, alguns que não conseguiram baixar. Por isso, a gente solicita que vocês, caso não consigam, enviem para a gente aqui no Polo de Telesaúde a solicitação que a gente envia para vocês, ok? E outros produtos, outros materiais, você também encontra no site do Ministério, como os 10 passos. Semana que vem, possivelmente, o Tiago estará falando aqui conosco e toda a equipe aqui sobre os 10 passos da alimentação saudável, ok? E, sobretudo, gente, tudo que eu estou falando aqui tem um instrumento que nós precisamos utilizá-lo mais, que é a caderneta da criança. A caderneta da criança, ela é composta por duas partes. A primeira parte, ela é uma parte educacional. Então, se você for folhear a caderneta da criança, você vai ver que a primeira parte, ela é escrita para que o profissional de saúde, junto na sua visita domiciliar, no seu encontro com as famílias, utilize essa escrita para orientar a comunidade. A segunda parte é uma segunda parte de registros, então ela cabe mais ao profissional de saúde. Mas a primeira parte tem muitas das coisas que nós falamos aqui, né? Claro que os regionais não, mas a importância na prevenção, a questão da alimentação saudável. A semana que vem nós estaremos falando de 10 passos.
né? Então, é um material importante para vocês otimizarem. É claro que nós, enquanto profissionais de saúde, temos um papel significativo nós temos um papel significativo na mudança da epidemia que está vindo em relação à obesidade, principalmente no nosso país e no nosso estado. Então, gente, a criança, ela de fato, não só a criança, o ser humano de um modo geral, é o que se come. Então, observem que quanto mais alimentos calóricos essa criança come, com baixo teor de minerais e vitaminas, mais essa criança tem algumas tendências a algumas doenças, inclusive o estado de humor, é uma criança mais lenta, né, em relação a outras que ficam mais ativas, enfim, várias alterações. Inclusive também cognitiva, principalmente quando você tem associado a deficiência de ferro. Então, basicamente era isso que a gente tinha a conversar com vocês. Eu vou abrir agora a palavra, ok? Muito obrigada. Esse material ele foi disponibilizado, foi construído pelos residentes. Tenho muito orgulho de estar dando aula com este material e estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, a gente interagir. E aqui também, meninas. Estamos à disposição.